Boa noite para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos. Oi, André, seja bem-vindo. Hoje teremos convidado especial. Camolese estará aqui comigo. Eita, aqui. Boa noite, Nádia. Boa noite para quem está chegando. Wellington, quanto tempo? Tudo bem com você? Roseli? Vamos esperar aqui Camolese aparecer. Hoje temos Heróis de Verdade com ele, um amigo que eu tenho um carinho muito grande, que me ensina muita coisa. E vou contando como que é a história minha com Camolese. Tem até amiga que fez assim: Águida, você é amiga do Camolese, você não fala nada pra mim. Falei, gente, é que, sei lá, né? Normal, eu não pensava que era uma coisa que tinha que sair falando. Mas assim, há muito tempo atrás, minha mãe chegou em casa. Aí ele chegou, não vou contar junto com ele. Recebê-lo. Tô bem contente. Gente, o Heróis de Verdade é exatamente porque eu falei, eu vou conversar com as pessoas que eu quero, mas vamos conversar online. Oi, Olá, tudo bem? tudo ótimo. E você? Bem, graças a Deus, querida. Você está linda. Já te disse isso. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, agora voltou. Tinha dado Ah, tá uma. bom. Tá bom. É que Deixa eu eu acho que espera um pouquinho. tava olhando, gente, o cabelo tá crescendo aqui. A Camolese deu uma travada, mas vocês estão me ouvindo? Ele tá travado pra vocês? Tá só pra mim? Tá crescendo aqui, quer dizer, crescendo, mas tá caindo, ó, vai ficando, mas tá ficando meio estranho, né? Novo. Vamos tentar Aí, de novo. agora sim. Pronto. Maravilha. E Aqui a conexão hoje para mim não tá lá não tá bom não, viu, Águida? Mas tá bom, faz parte. muita gente, né, usando, é que nem eu falo, é criança na escola, fazendo Isso. lição, família Com certeza. Obrigada por ter aceitado o convite. Que isso, é uma honra para mim, querida. Você sabe Isso. o quanto eu E você gosto viu que é de igual você. você. Eu vi, tá linda. Tá linda, querida. Esse, para você, é o momento da sua vida. Para mim, vai até o final, minha filha. A chance que tem de crescer. Para você, acabando o tratamento, depois volta um cabelo, segundo os entendidos, mais lindo e maravilhoso ainda. No meu caso, Águida, querida, ad eterno. Nessa vida, é desse jeito mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Você está linda, você é uma pessoa do bem. É uma honra muito grande aceitar o seu convite, poder bater papo com você. Estou muito, muito, muito feliz. Obrigada. Né, quando eu te falei, mas eu vou falar de mim. Eu falei, todo mundo quer saber a sua história e eu também quero. E ao invés de eu deixar para descobrir sozinha, eu quis que fosse assim, né, com todo mundo que te admira muito também. Ah, muito obrigado, querida. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Eu não tenho hábito de falar de mim nada, porque, como diz assim, sobretudo eu vivo, Águida. Eu tenho a minha atividade política, mas eu vivo, todo mundo me conhece, pela minha atividade espírita. Atividade espírita de palestras, sua mãe me conheceu por palestra, você, quando ouviu falar de mim, foi ligado a alguma coisa de palestra, e palestra é coisa espiritual, não é? Palestras, mas palestras espíritas são atividades espirituais. Na espiritualidade, Águida, propaganda em causa própria é vitupério, é pecado. É uma linguagem antiga, mas propaganda em causa própria é pecado. No mundo dos negócios, não. Propaganda em causa própria é divulgação do seu nome, faz parte. Por isso que a gente entrega um cartão com o nosso nome, né? Como isso que fala assim, mas você tem um telefone, alguma coisa. Então é a propaganda pessoal. Mas na área da espiritualidade, fazer propaganda é mais ou menos a mesma coisa que eu chegar e falar: olha, meus irmãos, eu sou tão humilde, mas tão humilde que eu tenho até orgulho da minha humildade. É mais ou menos isso. A gente entra naquela... É uma melhor maneira de cair. Mas eu sei que aqui, no caso,
É um bate-papo entre amigos, as pessoas que te seguem são pessoas também muito queridas, as que me seguem também, uma turma do bem, então o objetivo não é o engrandecimento de ninguém, mas é só talvez matar algumas curiosidades. E também não só matar curiosidades, mas o que que acontece, Camolese? Eu Sim. percebi que as pessoas passaram a me ouvir muito mais depois que viram que eu tô passando, entendeu? Parece que assim, Sim, tive que passar por alguma coisa que elas acreditavam que é um bicho-papão para falar sim, assim: ah, agora eu acredito nela. isso. Agora é verdade o que ela está dizendo, que a vida não é só feita de tudo que a gente quer o tempo todo, né? As pessoas olham e falam assim, nossa, o Camolese, a vida dele deve ser linda, tudo perfeito. É por isso que ele é assim, né? Espiritualizado. Então, eu comecei a ver que eu passei a tocar muito mais o coração das pessoas quando eu comecei a realmente, né? Porque não, como a gente conversou, isso aqui não tinha como esconder. Várias dores, várias Sim, trajetórias de perdas, de caídas, eu escondi. sim. E essa aqui não dava. Então eu vi que toquei muito mais o coração das pessoas e por isso que eu criei o Heróis de Verdade, porque eu falei, as pessoas precisam saber que todo mundo tem problema, que todo mundo passa por desafios, mas que a gente tem possibilidades e oportunidades de passar de uma maneira diferente, né? Você também, nesses tempos, quando eu comecei a quimio, você também estava fazendo cirurgia, estava internado. E lá eu vendo você mostrar o seu lanche, falando: olha, gente, estou agradecendo aqui meu lanche que tá aqui, que chegou para mim comer. E as pessoas elas se perdem esquecendo de valorizar o simples. Então é isso que eu quero hoje aqui mostrar para elas através da sua história. Ai, que maravilha. E Águida, é isso mesmo, você tem toda a razão. Essa história de que nós vamos passar pela vida e nós estamos num grande parque de diversões é uma das maiores ilusões que nós podemos ter. A vida é feita de desafios, a Terra é uma escola e o objetivo é o nosso progresso espiritual. Ou seja, no meu entender, sair daqui melhores do que aqui chegamos. Melhores como? Espiritualmente falando, mais felizes, alegres, contentes. Só que caminhar em direção à luz não nos libera do caminho, do calvário pessoal, dos testemunhos. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis. E nessa regra não há uma única exceção. Não há uma única pessoa que passou pela Terra sem experimentar o sofrimento, a angústia, a tristeza e a dor. Seja um ser evoluído como Jesus Cristo, que experimentou a perseguição, a cruz, a incompreensão, o abandono dos irmãos, os discípulos o abandonando. Eu acho que quanto mais evoluído até é espiritualmente, mais conflito vai ter. Pegue, por exemplo, o Gandhi, com as dissensões que teve na Índia das pessoas que eram seus seguidores. São Francisco de Assis, mais puro e santo que São Francisco de Assis. Em vida, já tinha mais de 5.000 discípulos, e ele foi convidado, com todo carinho pelos discípulos, a largar o local que ele fundou, e ele morreu numa gruta, junto com um único discípulo de nome Frei Leone, ou Frei Leão, em vida. Os próprios 5.000 discípulos já não compreendiam mais, ele foi morrer sozinho. Se você pegar Chico Xavier, foi processado, foi incompreendido, não é que eu estou pegando de várias religiões, foi incompreendido, foi perseguido, foi crucificado de várias maneiras na fofoca alheia. Vamos pegar Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce na Bahia, que tive a felicidade de conhecer. Ela foi extremamente mal compreendida por décadas e várias décadas. Tem gente que falava que ela só fazia aquilo para aparecer. Olha uma vida, quem que vai fazer tanto sofrimento daquele para poder aparecer? Então o sofrimento humano no estágio evolutivo que nós estamos, Águida, o primeiro sinal da vida. Se não houver o sofrimento, não há vida. Quem passou por essa existência e não sofreu, não passou. Acha que passou. Portanto, é bom, e essa sua honestidade de mostrar que o objetivo da vida não é só evitar, porque numa mente mais muito simples, numa mente assim, muito rasteira, é só evitar sofrimento e buscar prazer. Esse é eu evito sofrimento e busco prazer. Evito sofrimento e busco prazer. Mas tem algo maior do que isso. Por exemplo, você poderia evitar o sofrimento fazendo o seu tratamento, quietinho, está evitando o sofrimento, como fazendo o seu tratamento, e buscando prazer, se divertindo com os filmes, uns livros, uns passeios, um abraço dos amigos. Mas você criou algo maior do que isso. Ou seja, além de passar por isso, você resolveu ajudar pessoas. Quando nós transcendemos, eu acho que nós entendemos o nosso propósito espiritual. Então, o objetivo é transcender.
Não é achar que nós vamos caminhar como na mente das pessoas, eu vou viver sem sofrimento algum, sem tristeza, todo mundo batendo palmas para mim, onde eu ando, rosas são lançadas. Isso tem nome, sanatório, ele está internado, não se atentou ainda para onde está, o medicamento está fazendo efeito, e ele acha que está no local, mas isso não existe. Um único dia de vida na Terra. Isso é loucura, das piores possíveis. E a gente fala muito disso. A gente fala, você já reparou que o pessoal, né, que surta, eles sempre são uma celebridade? Eles sempre devaneiam, eles não devaneiam que ele é a Águida, entendeu? Eles devaneiam que é Beyoncé. É sempre isso mesmo, para ser amado, admirado, vangloriado. Faz todo sentido. Tem uma coisa que eu tenho que compartilhar com as pessoas que você me disse, que, né, que eu cheguei a perguntar um dia para um amigo que trabalha com pessoas em estado terminal. Uhum. E eu falei para ele, Gil, eu queria saber de você, o que as pessoas mais falam, né? E você me contou um dia, por uma conversa que a gente estava tendo, você falou assim, que você faz, né, esses trabalhos com essas pessoas que, né, estão dentro desse quadro, e Sim. você falou que, assim, ninguém, quando tá lá, no último minuto, vira e fala assim, por que eu não comprei mais carro? Por que eu não comprei aquela joia, aquele relógio? Mas eu devia ter comprado aquela mansão que eu tanto queria. Não, né? As pessoas falam dos abraços, do tempo de qualidade, do amor, do carinho. Por que eu não abracei mais, beijei mais? Por que eu não fiquei mais tempo com as pessoas que eu amo? Que é o aprendizado de quem tá lá, né? Porque a gente nessa caminhada tá todo mundo enlouquecido por uma busca que tá externa e não percebe que tá aqui. Isso que você me disse, eu falei, aí, ó, a resposta que meu amigo, você não sabia dar e você me deu, e que eu acho que tem que ser compartilhada, porque às vezes a gente precisa desse choquinho de realidade, né? Peraí, né? O que é importante realmente. Exatamente. E Águida, eu visito muitas pessoas porque as famílias chamam para ir orar no hospital. Então, você está no hospital, está com alguma doença. Pode ser extremamente grave, pode ser que não seja. Mas existem casos que são graves e existem casos que são pacientes terminais, ou seja, que não vão sair do hospital, estão naquele quadro final da existência. E em todos eles têm uma coisa em comum, em todos, e não foram poucos, não foram poucos. Posso dizer que em 35 anos que eu faço isso, de palestras, foram algumas centenas, nunca eu vi um único, porque vai ver se acha uma exceção, né? Sempre tem a exceção. Nesse caso, até hoje, eu não achei, de centenas de casos de pacientes terminais, que no hospital ele segurou a minha mão e disse por que eu não comprei mais dólares, por que eu não apliquei mais na Bolsa de Valores, por que eu não comprei mais barcos, como você disse. Isso nunca aconteceu. Sempre a mesma coisa, é aquele arrependimento das coisas que ele deixou de fazer. O sofrimento humano se manifesta de duas maneiras, pelo mal que nós fizemos, através da culpa, e pelo bem que nós deixamos de fazer, através do arrependimento. Então, nos pacientes terminais, quando eu vou orar no hospital, geralmente eu encontro o segundo tipo de sofrimento, que é o decorrente da falta do bem que ele deixou de fazer, ou seja, o arrependimento. O arrependimento está na possibilidade que eu tinha, mas não usei. Então, é por que eu não brinquei mais com os meus filhos, por que eu não andei mais descalço, por que eu não sorri mais, aquela história, eu me matei para comprar bens, porque as pessoas se matam nessa vida, Águida, para comprar bens, mas elas esquecem de uma coisa, quando se compra uma casa, bens precisam de donos. Eles esquecem isso. Então, quero comprar o carro, quero comprar casa na praia, Estou falando que não deva comprar, mas você tem que lembrar que cada coisa que você compra, toda coisa precisa de dono. Quando você compra um carro, o carro precisa de dono. Dono que vai abastecê-lo, pagar o IPVA, fazer as manutenções, pagar o seguro. A casa precisa de dono. Quem vai cuidar dela, limpar, pagar a luz, cuidar da manutenção, pagar o IPTU. O que eu tenho encontrado muito, Águida, infelizmente, são pessoas que compram coisas e que se tornam escravos das coisas que se compraram, porque as coisas precisam de donos e eles gastam uma existência inteira cuidando das coisas que compraram. E a vida é mais do que isso. Lá, voltando ao hospital, a pessoa, quando está deitada, sabendo que não vai sair do hospital, ela entende que ela gastou uma existência inteira cuidando de coisas. Cuidando de uma casa, cuidando de um carro, cuidando da fazenda.
e ela vai partir, e a fazenda, o carro e as coisas vão continuar lá. E pior, se for muito rico, herança é o que o morto deixa para os vivos se matarem. Aí eles vão ficar brigando, se matando, quer dizer, a pessoa gastou uma existência inteira em algo cujo objetivo não era aquilo. É como o nosso corpo. O nosso corpo deve ser cuidado com carinho, nós devemos tomar a água, nos alimentar com parcimônia, de alimentos bons, mas o corpo não é o fim, ele é um meio. Para mim, Águida, ele é o meio da minha existência espiritual, para que enquanto eu estiver na Terra eu possa fazer o bem. Essa é a utilidade. Ele foi feito como um carro para ser usado, para eu usar com carinho, com atenção, sem abuso. Mas o objetivo da minha vida não é o corpo. Isso é somente um meio transitório para que a minha alma possa evoluir. Mas infelizmente, as pessoas, resumindo, acham muitas vezes, infelizmente, o sentido da vida às vésperas da morte. É sempre assim, né? Dar valor quando perde em tudo, né? Na maior parte das coisas, pessoas, situações, na Deixa eu perda. fazer só uma aspas aqui. Se é de curiosidade, eu bebo muita água. Se é de curiosidade, é a primeira. Já bebia. Agora, então... Eu bebo muita água, muita água. E, Águida, raramente, em 35 anos de palestra, raramente eu fiquei rouco. Porque quando nós nos hidratamos bem, porque assim não tem como hidratar só as cordas vocais. Eu vou beber água para as cordas vocais, como se a água fosse parar ali, a gente hidrata o corpo inteiro. Mas é a melhor profilaxia para ter um bom aparelho fonador. Beber bastante água. Eu bebo muita água, muita. Dando tudo errado, num dia que eu bebo pouco, eu bebo 3 litros. Olha o tamanho da garrafa, não estou mostrando a marca aqui, essa garrafa tem 2,5 litros. Isso daqui vai, eu tenho 2 lives, vai nas lives ela vai. A água é muito bom. Só uma curiosidade. Dica valiosa, que eu sempre falo para as pessoas, falo, se você não beber água por você, você vai fazer o quê por você? Né? A água tá... É muito, água é vida. Tanto é vida que quando a NASA ou qualquer agência aeroespacial, mas a mais famosa é a NASA, vai buscar vida em outros planetas, sem exceção, toda pesquisa de vida em outros planetas busca o quê? O marciano andando lá de motocicleta? Não, busca água. Onde houver água, há o princípio da vida. Então, água é vida, literalmente, para a ciência. Outra coisa também, aprendizado, que você também me trouxe, foi o dia que a gente estava antes do cabelo cair, que eu estava falando do cabelo. E aí você falou assim, engraçado, né? Que cortar o cabelo nem dói. Nem dói. E olha o sofrimento, né? Que é gerado por causa de uma imagem, de um padrão, de uma figura. E eu comecei a pensar nisso, eu falei, é verdade, não vai nem doer. E nesse dia eu mudei totalmente. Eu falei, né, tudo bem, não vai doer, não é uma coisa que dói, que cresce, não é um dedinho que eu vou ter que amputar e não vai ter outro para colocar, vai crescer. Então, foi uma coisa que você falou e mudou, né, a minha visão e que eu percebi o quanto que para as pessoas é importante, porque as pessoas elas ficam assim, nossa, mas seu cabelo vai crescer, tá bom? Fica tranquila, as pessoas me tranquilizam por causa do cabelo. E por isso que também quero que você conte um pedacinho da sua história para falar exatamente isso. Como que é quando você está num problema, né? Quando você tá, porque você, né, me trouxe essa visão que para mim o cabelo, nesse dia eu falei, não dói, o que eu tô fazendo sofrendo por isso? E eu gostaria que você compartilhasse com a gente exatamente como que é com você que você trabalha isso. Você estava lá internado no hospital, né? Você estava com dificuldade, questões no seu corpo. Como que você trabalha a sua cabeça? O que você pensa? Como que é? Primeiro, antes de falar disso, eu gostaria de falar do cabelo. Tudo é uma questão realmente de significado. Materialmente não dói, né? Perder o cabelo, raspar o cabelo, isso eu faço dia sim, dia não, com Gillette, há anos. Simbolicamente pode doer pelo significado que o cabelo tem na feminilidade da mulher, né? A característica feminina da mulher é o cabelo. Mas eu já olho de um outro ângulo, eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade, eu vejo que, por exemplo, vamos pegar no budismo tibetano, as mulheres que tornam-se monjas raspam o cabelo, e o raspar o cabelo é para ela
o ápice da felicidade. Como que dizendo, o cabelo que é importante e é material já não tem importância mais, importante é o significado que eu dou para a vida. Então, o raspar o cabelo sempre é simbólico. Ele não dói fisicamente, mas depende, tudo é significado, né, Agnes? Todo é o significado que eu dou. No budismo japonês, também, se você pegar aquela monja Koen, ela raspa o cabelo também. E faz parte, não é ela chorando, Jesus, não. Feliz, alegre, contente. Se você pegar no jainismo, as mulheres que se tornam monjas no jainismo também raspam a cabeça. Então, quando eu encontro alguém que raspou a cabeça, e não obstante poder acontecer no seu caso como da quimioterapia, eu já associo à espiritualidade. Mas vou responder essa questão. Ai, mas eu fiz uma postagem disso. Gente, tá tudo bem, eu raspei o cabelo, tá até aqui minhas Sim. inspirações. Um monte de gente careca e não é o Isso. fim. Eu não sou o cabelo, né? Eu não sou o cabelo. Ai, mas é parte. Não, você não é o cabelo. Mas aqui é simbólico. Vai ver a pessoa. As pessoas nos medem pela régua que elas possuem. Não por maldade, mas pelo entendimento que ela tem. Para ela seria muitas vezes um transtorno, o que para um não é. Então, se você pegar na teoria da evolução, por exemplo, Águida, o homem era, ou na raça humana, era extremamente mais peludo do que é hoje. Os homens primitivos, aquele Pithecanthropus erectus, quando o homem começou a ficar em pé, tudo, que parece mais com macaco do que com homem, você vai ver que eles são extremamente peludos, isso é comprovado. Por quê? Porque não tinha roupa. A gente tem roupa hoje para frio, para calor, a gente se abriga do clima. Então, aquele pelo era proteção para o sol, que era escaldante. A gente hoje tem uma sombra para você, um guarda-sol. Para o frio, que era extremo, e era uma couraça protetora. Com o passar do tempo, as pessoas vão mudando. É igual o dente do siso. O dente do siso, com o passar do tempo, para que serve? Para doer. E porque com as comidas cozidas, com as comidas preparadas, a gente não precisa de tantos dentes. A mesma coisa o pelo. Você pode ver que vai diminuindo na história da humanidade o pelo. Vai diminuindo. Por isso que todo homem careca é mais evoluído que o cabeludo. É uma questão científica. Mas vamos lá. Como eu lidei com Eu passei por uma cirurgia. Como eu lidei com a cirurgia que eu passei agora, não sei quantos dias tem, uns 30, 40 dias, não sei, 50, talvez menos, talvez mais, da coluna. Águida, eu tive bastante dores, eu me internei 16 vezes esse ano de 2020, não aguentei mais, fui operar, mas eu fui muito tranquilo, muito feliz, tanto que eu fiz as lives lá do hospital mesmo, só não fiz no dia que eu estava na UTI, com muita tranquilidade, porque eu entendi, Águida, uma coisa, só me acontece o que deve acontecer. Nada a mais, nada a menos. Mas eu tenho essa crença verdadeira. Não é assim, eu acredito mais ou menos. Aquela crença que você tem quando tudo está bem. Está com dinheiro sobrando, está com saúde sobrando, todo mundo gosta de você. Essa crença qualquer um tem. Mas eu tenho em mim, já de muitos anos, que só me acontece o que deve acontecer. Seja para me fazer sorrir, seja para fazer me chorar, tudo serve para o meu aprendizado. Então, se eu tenho que passar por aquilo, que eu passe com dignidade. Eu vou ter que passar. Eu posso passar chorando, reclamando, amaldiçoando a vida, me colocando na condição de injustiçado, portanto de vítima. E quando eu sou vítima, o culpado são os outros. Sartre vai dizer, o inferno são os outros. Mas, em verdade, quem vive o inferno é a pessoa que pensa assim. Quando eu redimensiono o que está acontecendo, eu falo, olha, eu tenho que passar por isso. Eu posso passar chorando, posso passar sorrindo. Eu escolhi passar sorrindo. Eu escolhi passar com dignidade. Escolhi passar mostrando para os outros que todos nós estamos sujeitos a ventos e tempestades, que faz parte na vida enfrentar as angústias, tristezas e problemas. Como nós enfrentamos é importante. Mais importante, Águida, do que o que está acontecendo conosco, é o que nós achamos que está acontecendo. Porque muitas vezes não está acontecendo nada bem. Mas se a gente acha que está acontecendo e que estão me perseguindo e que essa vida conspira contra mim, eu vou viver o inferno mesmo estando no meio do céu. Se eu estou passando por uma situação difícil, mas eu entendo que eu preciso passar e que tudo serve para o meu crescimento espiritual e eu vou sair melhor do que eu entrei dessa situação, é muito melhor assim passar. Eu não sou bobo. Eu quis passar da maneira, do lado da luz, em vez do lado da sombra. Por isso, estamos aqui conversando, você e eu. Perfeito, é exatamente isso, porque é o que, né, todo mundo fala assim, nossa, mas e se eu tivesse passando isso que você está passando?
eu não estaria assim bem. Aí eu falo, pois é, eu nem também imaginava que eu ia passar por isso e também não imaginava que eu ia passar assim, mas tudo que eu passei na minha vida, eu escolhi que eu ia passar da melhor forma possível, porque vai passar. E a vida é um sopro. E se hoje for o último dia, eu vou passar chorando, reclamando, angustiando? Eu não quero isso pra mim. E isso que você falou, eu estava tomando a quimioterapia na sexta-feira e tinha uma senhora do meu lado que falou que desde 2018 que ela faz, né? Que ela estava me dando dicas para imunidade e tudo mais. Ela falou assim: porque se a gente vai passar, vamos passar com dignidade, né? Eu É, falei, Ló, isso aí. vamos passar com dignidade. E senhorinha, sabe? Assim, que você fala. Podia estar, né, que ela fala, eu não vou ficar lá falando que eu tô mal na cama, se eu tô bem, eu levanto e tava lá sozinha também, tava melhor que eu, me dando dicas. Falei, tá vendo? É isso, é o que a gente escolhe fazer da nossa vida. E entender, né, Águida, que as pessoas acho que falta entender isso. Elas acham que, bom, se eu estou no caminho certo, no caminho da luz, do bem, sou uma pessoa boazinha, nada vai me acontecer. Não chove quando eu sair sem guarda-chuva, eu vou para a praia e quando eu chego na praia, o sol se abre maravilhosamente bem. É aquelas coisas de Hollywood. A pessoa tem uma mania de grandeza, ela tem mania de Deus. Ela quer alterar tudo que está fora dela, o que a gente não tem poder. Nós não temos poder sobre o clima, sobre os outros, sobre as pessoas, nós não somos donos de nada nem de ninguém. Mas ela acha que se eu chegar na praia vai se abrir o sol. A vida não é dessa maneira. Caminhando no bem, nós vamos chorar muitas vezes. Chico Xavier chorou, abandonado muitas vezes, com tristeza. Todos nós temos os nossos momentos de angústia, de tristeza, nós temos os nossos momentos de debilidade física. Nós estamos num corpo extremamente complexo, ele é poderoso, mas é muito frágil. O corpo humano é de uma fragilidade extremamente grande. Você muda alguma coisinha, o corpo inteiro sente. Então nós estamos sujeitos a esses chamados ventos e tempestades, essas mudanças climáticas, as mudanças de saúde. Então, é importante as pessoas entenderem que mesmo caminhando no bem, elas vão enfrentar dificuldades, angústias, podem enfrentar instantes de ação, mas isso não quer dizer que ela está no caminho errado, que ela está fazendo algo errado. Ela só está aprendendo algo novo. A Terra é um planeta de provas e expiações. A Terra não é parque de diversões. Nós não viemos a passeio. Nós viemos a trabalho. O próprio nome diz trabalho dá trabalho. Requer esforço, requer luta. Então, como você lida com isso é o que estabelece a sua felicidade ou não na Terra. Freud vai dizer isso, que mede-se o grau da felicidade de alguém pelo grau de tolerância que ele tem à frustração. Isso está no livro Mal-Estar da Civilização. Mede-se o grau de felicidade de alguém pelo grau de tolerância que ele tem à frustração. Todos nós somos mais ou menos frustrados, porque não temos o corpo que gostaríamos, a saúde que gostaríamos, o marido que gostaríamos, a esposa que desejamos, o dinheiro que gostaríamos. Sempre está faltando alguma coisa. Isso gera frustração. Talvez eu não tenha a saúde que eu gostaria, mas como eu lido com a frustração, não é a ausência de frustração que está... A ausência de frustração é loucura, é internação. Mas como eu lido com essa frustração é o que estabelece a minha vida, se ela é uma vida aprazível de ser vivida ou uma vida baseada toda na reclamação, tristeza, miséria e dor. Perfeito. E é o que eu também falei esses dias que o pessoal me contou, né? Que eu comecei a falar que eu tomo suco na taça e eu quebro mesmo, porque vai quebrar. Se eu não quebro, o que você não usa. E é aquilo que você falou, não ser escravo daquilo que você tem. Você comprou e vai deixar ali. Muita gente começou a falar: nossa, eu tinha coisa guardada por tanto tempo. A xícara, a caneca, a taça. Eu falo, gente, vocês não estão conseguindo lidar nem com a frustração de quebrar um copo. Realmente, tem que lidar. Se quebrar, quebrou, joga no lixo, tá tudo bem. Não é isso, é um fugir do sofrimento o tempo todo que não ajuda você a evoluir. E é quando, por exemplo, eu, no decorrer da vida, se eu não tivesse lidado e enfrentado os problemas, imagina agora. Eu ia chorar mesmo, eu ia deitar ali e falar, acabou a vida. Sim. É um processo de lidar com as pequenas frustrações para que você consiga lidar com as grandes. Isso que você falou de querer ser Deus, você já assistiu o filme Todo Poderoso? Sim, Já assistiu? assisti.
E viu É a isso, né? confusão que deu. É muito Exatamente. legal, né? Ele achou o máximo. Isso. Mas na hora que viu a responsabilidade que não era simples assim, que não era só tirar as nuvens do céu e colocar a lua lá bem bonitinha, era muito mais que isso, e é isso que a gente quer mesmo, né? Ser o todo-poderoso para fazer tudo do jeitinho que a gente quer. Se acordar o dia tá do jeito que a gente quer, a vida perfeita que não existe. Aí a frustração chega e é Com onde certeza. a depressão, a ansiedade, né? Todo mundo aí fala pra mim, ah, Guida, me ajuda, porque eu tô depressivo, eu tô ansioso, né? Pega até pra si, eu sou ansiosa. Hoje eu falei pra paciente, eu falei, vocês pegam o problema e vocês falam assim, é meu esse problema, é meu, e vocês não querem largar o problema. Eu falo, solta, respira um pouquinho. É tanta posse que até o problema, a depressão, a ansiedade é dela, e se ela ficar sem aquilo, ela não sabe nem mais quem é. Então, é o que Verdade. eu trabalho muito. Falando um pouquinho sobre a taça e depois falando sobre isso, sobre a posse, tudo na vida, Águida, vamos pegar o nosso corpo, ele tem um propósito de existir, para servir como veículo para o meu crescimento espiritual. Um carro ele tem um propósito, que é ser dirigido. Qual o objetivo? Para que um carro foi fabricado? Ele foi fabricado para ser usado, para levar cargas ou pessoas de um lugar para outro. Um avião tem um propósito. Qual que é o propósito do avião? Voar, ele não é um ser. O propósito não é espiritual, mas é de utilidade. Propósito, quando é humano, é espiritual, ajudar, crescer espiritualmente, evoluir, amar. E propósito de coisas, por exemplo, um fone de ouvido, ele tem um propósito, fazer eu ouvir. Um celular, ele tem um propósito, não é espiritual, mas é de utilidade, fazer ligações, transmissões, eu poder usar a internet. Quando nós não usamos as coisas, nós matamos o seu propósito de utilidade. Quando eu não uso a taça que ganhei no casamento há 50 anos atrás e guardo a taça a título de estimação ou proteção, eu estou matando o propósito ao qual ela foi criada. Isso gera uma energia que não é boa, Águida. Quem guarda coisas, guarda também sentimentos, frustrações, angústias e tristezas nos seus arcabouços mentais, que em determinado tempo pode se somatizar em dificuldades ainda maiores. Então, quebrar a taça é sinal de que a taça foi usada e cumpriu o seu propósito. Portanto, é infinitamente melhor quebrar a taça usando-a do que tê-la em perfeito estado sem servir para coisa nenhuma. Pronto, falamos da taça. Da posse, mas é a minha visão espiritual de que isso gera uma energia ruim. Pessoas que guardam muitas coisas, na casa delas, quando você entra, Águida, tem uma energia pesada. Sabe, aquela coisa, aquela cristaleira com 800 mil coisas guardadas, e aqui que é posse, 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 o meu. E passando para posse, que é o segundo assunto que você falou, esse do meu, ela pega, vamos pegar a depressão, a minha depressão. É dela. Ela já registrou em cartório. Se você quiser, você pega uma para você, porque essa já é minha. Ela não tem depressão. Ela não está passando por uma depressão. A depressão é dela. A minha depressão, a minha insônia, o meu nervoso, como se o nervoso fosse uma coisa e ela fosse outra. Então o nervoso passou na rua, ela chamou, vem cá que você é meu. E pegou o meu nervoso, a minha depressão, a minha angústia, a minha tristeza, o meu medo, tudo é dela, por essa sensação de posse. A humanidade vive, muito infelizmente, duas fases, o do eu e do meu. Eu sou o centro do universo. Eu existo para ser agradado, para ser querido, para ser amado, para ser mimado. Se alguém não gostar de mim, é meu inimigo. E meu, a posse, meu carro, minha casa, meu corpo, meu dinheiro, meu marido, minha esposa, meu isso, meu aquilo. E se for doloroso, também é meu. A gente pega o que passar na frente. Então é minha tristeza, minha depressão, meu medo, meu karma. Obsessor, eu sou espírita, acredito em obsessão. Ah, o meu obsessor. O obsessor é dele. O meu obsessor. Então, essa posse é muito ruim. Como é que nós vamos tratar alguém que estabelece que aquilo é dela? Primeiro, ela precisa soltar. Se ela não solta, como é que vai embora? Se eu grudo naquilo e chamo de meu, eu não deixo ir. Como você vai tratar alguém que gruda no problema? De tal maneira que, se for passar por décadas, aquilo vai se imantando na própria personalidade da pessoa. E quando ela fala minha depressão, ela não está mentindo. Ela passa, ela é
a depressão em pessoa? Porque ela aceitou aquilo por 20 anos, nunca fez nada para mudar, e é extremamente complicado. Casos para você atender no seu Sim, consultório. não, mas é o que eu trabalho, porque eu falo assim, daqui a pouco eu vou até ser ladra se eu roubar essa depressão, essa ansiedade, né? E é importante falar, não é que não existe, mas eu sempre falo, o primeiro ponto é parar de falar que isso é seu, né? Eu sou isso, eu falo, eu estou, né? Meus amigos falam até assim, eu estou terapeuta. Eu não sou terapeuta, eu estou terapeuta, eu estou empresário, eu estou tudo, seja bom, seja ruim, eu não sou isso. Né? E é o que eu trabalho, primeira coisa, eu falo, vamos mudar só o que você está saindo da sua boca, vamos começar mudando, né? Para mudar aí o que você está sentindo, porque eu não consigo, né? Igual eu falei hoje também eu não consigo, eu não consigo. Então tá, se você não consegue, tudo bem, então não consegue, mas nem tentou. E é tudo pro bem, é sempre o que eu falo. Eu sei que Sim. às vezes a pessoa, né, ai, nossa, mas é pro bem, é porque a gente quer ver as pessoas bem, quer ver as pessoas felizes. É por isso que eu te convidei para estar aqui hoje. Eu podia ter essa conversa e perguntar essas coisas para você, é comigo, e pegar esse conhecimento só para mim, como já Claro. aconteceu. Mas eu não quero, eu falo, as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ter isso também, isso é bom. Eu quero compartilhar, não é meu, né? Não é meu, não é meu, é nosso, é de todo mundo, vamos compartilhar coisa boa. Eu faço questão disso. E pode fazer mais pergunta, cara? À vontade, tranquilo. Da sua história, da sua trajetória de história, o que Sim. você acha aí que foi o maior desafio que você enfrentou? O maior desafio que eu enfrentei foi quando eu me tornei espírita, e eu acho que foi quando eu decidi fazer palestra, Águida. Eu abri mão de muita coisa para fazer palestra, porque eu comecei viajando, eu tornei-me espírita aos 18 para 19 anos de idade, e eu comecei ali a ter a oportunidade, depois de 30 dias, de viajar já fazendo palestra. Eu tive uma imersão muito grande na doutrina espírita, fui atrás de Chico Xavier, fui atrás de Valdo Pereira Franco, tive uma convivência com o Chico, fui atrás das pessoas. Eu era solteiro, né, tudo, então... e quando eu decidi fazer palestra, assim, ir para o mundo para fazer palestra, então eu viajava, Águida, 330 dias por ano. Eu fiz isso por décadas, por 2 décadas e um pouquinho, por mais de 20 anos, 330 dias, sempre um dia em cada cidade. Então você imagina que eu estava um dia numa cidade, outro dia numa cidade, sempre fazendo palestra. E aquilo eu abri mão de muitas coisas, de uma vida profissional naquela época, abri mão embora eu trabalhava com a minha mãe, que era advogada, eu preparava umas coisas para ela, mas era o suficiente para viver, eu não precisava de muito. Então, esse foi um desafio, acho que abrir mão disso, eu abri mão de um bom emprego, eu era gerente de uma firma boa, não me arrependo nenhum dia, pelo contrário, os donos são amicíssimos meus, mas eu não arrependo. Eu acho que quando a gente caminha para frente e para só um pouquinho para dar uma olhada para trás, para ver o que a gente perdeu quando seguiu esse caminho, a gente não devia ter seguido o caminho. Eu nunca olhei para trás, mas é um desafio muito grande. Foi uma que eu chamo uma atitude de fé muito grande quando eu aceitei isso daí, mas olha, graças a Deus deu tudo certo. Águida, eu acho que uma bênção na minha vida que Deus me deu foi não ter problema de vocação na vida para fazer o que deve ser feito. Tem gente que fica naquela história, o que eu vou ser? Eu vou fazer filosofia ou medicina, eu vou fazer psicologia ou arquitetura, aquela coisa profissional, e eu vou casar ou não vou casar, eu vou não sei o quê. O destino da minha vida foi traçado quando eu tinha 19 anos, foi rápido, foi num dia eu descobri o que era para eu fazer. Então isso ajuda a não perder muito tempo naquelas questões da vida. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Eu nunca tive o será, sempre foi... Esse foi um dos maiores, entre vários, esse foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Não ter o será, não ter aquela dúvida de vocação. E tanto eu faço que as coisas sempre foram dando certo, sem se preocupar. Então foram dando certo isso, foi dando certo a minha vida, foi assim que eu me tornei também vereador, foi assim que eu viajei para o exterior, sei lá, 30 e poucas vezes, foi assim que eu conheci você, porque de certa forma nós nos conhecemos de alguma forma, se não diretamente, pelo menos indiretamente, por causa de palestra, por causa da atividade que eu realizo espiritual. 99,9999% das pessoas que cruzaram a minha vida tem essa ligação.
de passarem por ela porque ouviram falar que eu faço palestra, que eu faço oração, ou que isso e aquilo. Então isso é uma bênção. Eu não tive um grande problema, porque assim, eu fui sempre muito amado quando era criança. Acho que isso ajuda demais, o que não quer dizer que garante sucesso espiritual de ninguém, que tem gente que foi mal amado, mal cuidado quando era criança e tornou-se mesmo assim uma pessoa excepcional na área do bem, mas ajuda muito. Eu sempre fui muito amado, muito querido, muito protegido pelos meus pais, sempre deixaram que eu fizesse o que quisesse da vida, sempre me apoiaram. Eu não poderei dizer que não, um dia eles não me apoiaram, sempre me apoiaram. Isso ajudou demais. Até quando, aos 19 anos, falei, eu vou viajar o mundo fazendo palestras, eu vou fazer... Eles não falaram, olha, não vai, não faz, cuidado, Deus te abençoe, meu filho, está precisando de alguma coisa. Então isso ajudou demais. Isso ajudou demais a mim. Então eu não tive, Águida, assim, um grande trauma. Claro, eu tive traumas e dores na vida, como a perda do meu irmãozinho mais novo, como a perda da minha mãe, perda no sentido de que não se perde, mas perde, materialmente perde, né? Então tive a perda da minha mãe, que faleceu nova, com 67 anos, mas ela não viu grande parte da minha vida. Então essas são perdas. E de testemunhos, tive testemunhos também, Águida. Eu tive já de fazer palestra, por exemplo, terminar a palestra, a pessoa na frente, todo mundo dar a mão para mim e cuspir na minha cara. Já aconteceu mais de uma vez. E o que eu fiz? Nada. Sim, muito obrigado, Chico Xavier. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu carrego sempre lenço, me limpei e vai. É importante nunca reagir a nada também. Nunca descer a um nível que a pessoa quer que você desça, porque senão você perde. Ela tem experiência no ódio, no rancor. Se você descer no ódio também, você vai lutar com as armas dela, você vai perder. A gente não pode abaixar o nível, porque no nosso nível a gente vai ganhar. Então, nunca reagir. Não reaja, haja, vai dizer André Luiz. Então, essas dificuldades, muitas vezes, de ser perseguido, de ser... O que faz parte são, na internet, os chamados haters. Tem gente que pega, hoje, foto minha e publica na página de amigos meus, falando mal de mim, mas são doentes da alma. Isso já não altera mais. Então, eu não tive eu tive um grande testemunho. Não, eu acho que foi o de falar para minha família que eu ia fazer palestra, que eu ia me dedicar àquilo, e graças a Deus eu estava certo, porque eu fiz isso quando eu tinha 19 anos, hoje eu estou com, 55 anos, e continuo fazendo mais do que fazer aquela época. Então, é um bom sinal. Se sai bem feito ou não, aí já é uma outra questão, mas continuo fazendo desde os 19. E legal. Gente, primeiro, várias coisas. Mãe, te amo, manda um beijo pra minha mãe, Camolese. Gente, eu tô vendo todos os comentários. Obrigada pelo carinho, mas é que mãe é mãe, né? Com certeza, mãe é um tesouro. Minha mãe, querida, até hoje, ela já faleceu faz tempo, mas minha mãe, eu converso com ela todo dia. Eu levanto, dou bom dia para ela, como se ela estivesse do meu lado, peço a Deus que possa ampará-la, sinta a presença dela. Mãe, encarnada ou desencarnada, sempre é mãe. É impressionante. Chico Xavier fala que uma mãe, quando ora pelo seu filho, arromba as portas do céu. É impressionante o poder que o amor materno tem em relação aos filhos que ela tanto ama. Um beijo para ela. Obrigada. E isso da pessoa colocou, mas como descobrir propósito? Muito essas dúvidas do que fazer, do que ser, é porque muitas vezes está alinhado com eu preciso escolher algo que eu vou fazer e eu vou ter sucesso financeiro fazendo isso. Isso! Não é assim, o que eu vou fazer e meu coração vai vibrar. Eu, quando escolhi fazer psicologia, foi bem assim, eu vou fazer isso, porque foi uma moça que era psicóloga que me inspirou, e eu falei, eu quero fazer o que ela fez comigo na vida dos outros, é isso que eu quero. Ela tocou meu coração, ela transformou minha vida em um dia, que era um treinamento que eu estava fazendo, e eu falei, é isso que eu quero fazer na vida das pessoas. Cheguei no primeiro dia de faculdade, o professor fez, sejam todos muito bem-vindos, estaremos juntos nesses 5 anos. Aí eu fiz assim, olhei para os lados, falei, será que todo mundo sabia? Porque eu nem sabia que iam ser 5 anos. Porque era o que eu queria, era o meu propósito, era o que fazia meu coração vibrar. Então, é isso que as pessoas, teve gente que perguntou aqui, como descobrir o propósito? Pergunta o que você faria, mesmo se você não ganhasse R$1. Se você não fosse ganhar R$1 para fazer, mas você faria?
muito provável esse é seu propósito, porque você faz e você quer fazer mais, que nem você falou, 365 dias por ano viajando, mas você queria mais, porque é isso que enchia seu coração de alegria. Então, por isso que deu certo, porque você queria fazer mais. E o que foi chegando é aquilo. Se você não gosta do que você está ouvindo, observa o que você está emitindo, porque a vida é um eco. Então, Isso você daí. vai, se você, você ama, você vai. Olha aqui, é que nem você falou, eu tô aqui com você. Eu te conheci por palestras, mas você me conheceu porque eu vim para a internet colocar o meu propósito. Foi através disso também que eu tive. Tá me ouvindo? Que aí o seu deu uma travadinha. Pronto, não, tô te Tá ouvindo ouvindo? perfeitamente agora. Foi através do Voltou, meu voltou. propósito que eu tive a possibilidade de estar aqui com você também. É isso, quando você faz algo com Lógico, amor, lógico. E você isso, recebe. e isso daí é. Bom, primeiro que a gente tem que tomar cuidado em vocação e ganhar dinheiro. O que que você quer? Ganhar dinheiro ou seguir sua vocação? As pessoas perguntam para mim, mas Camila, eu quero. O que que dá muito dinheiro? Eu falei, ó, corrupção e assaltar banco. São duas profissões em moda. Você vai, mas você está falando de dinheiro, ué? Você vai assaltar banco, pode dar certo, pode dar errado. Se der certo, em meia hora você está rico, você vai ter que fugir da polícia. Está falando de ganhar dinheiro. Se o objetivo é só ganhar dinheiro, não estamos nem questionando se é honestamente ou não, mas ganhar dinheiro. Corrupção ganha muito dinheiro também. Você vê na televisão andando com 10 malas de dinheiro, então é isso que você quer? Porque vocação é algo infinitamente maior do que isso. Se você vai fazer para ganhar dinheiro, você não vai fazer por muito tempo. Você não vai aguentar. E piora. Águida, por exemplo, eu conheço muita gente. Muita gente. Nesses 35 anos de palestra, você imagina quanta gente eu não conheci. Das pessoas que eu conheci pessoas pobres financeiramente, pessoas milionárias que têm jato particular, que têm mansão, que têm, sabe, um apartamento que tem em Nova York. As pessoas mais felizes que eu conheci, de todas elas, não foram as mais ricas. Pelo contrário, foram as que tinham encontrado o propósito na vida. Esses eram os felizes. Muitas vezes tinham quase nada de dinheiro, mas estavam realizadas. Porque a grande pergunta é quanto te falta para ser feliz? Falta R$1.000? 10 mil vai te fazer feliz? 20 mil? E essas pessoas que tinham muito, muito, muito dinheiro, lembre-se, eles têm muitos bens. Bens precisam de donos. A gente nunca esqueça isso. Quando você compra um bem, parabéns. Bem precisa de dono. Você vai ter que gastar tempo e dinheiro para cuidá-lo. Eles tinham tantos bens, tantos negócios, que eles gastavam a existência dele para cuidar dos bens que tinham. Você imagina uma pessoa extremamente bem-sucedida financeiramente, ele tem por baixo 100 a 200 imóveis. Por baixo. Ele tem milhões e milhões e milhões aplicados. Ele precisa cuidar daquilo ali. Mesmo porque ele é próspero, porque ele sabe cuidar, e além de cuidar, ele tem que ser próspero, aumentar o número de bens. Então você já imaginou para alguém que tem 100 imóveis? Eu conheço pessoas que têm mais de 200 imóveis. Você imagina alguém que tem 200 imóveis, o trabalho que não dá para cuidar de tudo isso, porque ele tem que cuidar, senão ele perde. E são imóveis que valem muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro gosta de dinheiro, porque senão não teria muito. Então, a vida vai se perdendo nisso. E é que a pessoa acha que vocação é isso, é eu ter a condição de comprar muitos imóveis, mostrar um sucesso que eu tenho. Sucesso é ser feliz. Esse é o maior sucesso da face da Terra. Ser feliz. Lembrando que felicidade não é a ausência de problemas. É a presença dessa paz interior que faz até enfrentá-los com dignidade. Perfeito. Não é mesmo? Perfeito. E muito importante, né? Porque o pessoal às vezes confunde achar que não existe pessoas que estão prósperas financeiramente, estão felizes, porque também existe, né? A felicidade não é ter ou não ter, é estar feliz, porque muita gente acaba achando, eu falo da abundância. Abundância seja no que for, né? Você não ficar com medo, que as pessoas ficam com muito medo de não ter dinheiro para se alimentar, para poder, sabe, pagar a conta de casa. As pessoas começam a achar que dinheiro é ruim. E é aquilo que você falou. O dinheiro, assim como a sua casa, o seu carro, o que for, é para você utilizar. É o que você faz dele, né? Se é bom, se é ruim, é você que vai fazer ter. Deixa eu fazer só uma aspas aqui. Dinheiro é um excelente escravo. Enquanto você mandar nele, você faz dele o que quiser.
Mas é o pior de todos os senhores. Se ele mandar em você, tenha você todo o dinheiro do mundo, você não passa de um escravo porque tem que viver em função do seu senhor. Perfeito, isso aí, perfeito. Porque tem gente que fica assim, não, não posso ganhar dinheiro, tá lá passando necessidade, Ah, não, aonde já se viu, não é isso falando, que a não, gente não está posso porque falando. o dinheiro, o dinheiro deixa a gente mal. Aí eu falo, não, você Não, é não. você, o dinheiro. Águeda, pelo contrário, o dinheiro, quando bem usado, a pessoa ser próspera, muitas vezes é seguir a missão espiritual dela. Porque na prosperidade, se ela não for egoísta, ou seja, eu tenho dinheiro, mas só uso para o meu prazer, é o eu e o meu, não existe o nós, não existe o você. Se existe só o eu e o meu, realmente, o dinheiro será um entrave no seu crescimento espiritual. Por quê? Porque por causa do egoísmo, ele só existe para me satisfazer em detrimento até da sua felicidade. É aquele chefe que pisa no subordinado porque o objetivo dele é ganhar mais dinheiro. Não é disso que estamos falando. Mas o dinheiro, quando eu saio do eu e do meu e coloco o nós e o coloco em serviço de criar empregos, de criar renda, gerar trabalho, ajudar as pessoas, ser muitas vezes milionário é o objetivo espiritual da pessoa. Ela está cumprindo a missão dela, desde que não seja egoísta. Como o amor não pode ser exclusivista. Eu me amo e me adoro, e você? Problema seu, porque eu não te conheço. O amor tem que ser inclusivista. Eu incluo no meu amor próprio você, a humanidade inteira. Então, eu entendo também que muitas vezes a pessoa milionária ela está cumprindo um propósito espiritual importantíssimo, porque está ajudando com o dinheiro que tem muitas outras pessoas. Tem milionários que ajudam em fundações, em hospitais, em escolas, em ajudar em vacinas, fazem um trabalho excepcional e são merecedores de todo o nosso respeito e gratidão, com certeza. É bom falar porque muita gente confunde. E aí começa a achar que ela não pode ter, não tem nem dinheiro para comprar comida do mês e tá falando que o dinheiro vai acabar com a vida dela. Eu falo, Não. calma, não é assim. Aí tem que desconstruir para, né, a pessoa falar, não, eu mereço ter o meu alimento todo mês, eu tenho, tudo bem eu pagar minhas contas, tá tudo certo. Com certeza. Muito obrigada, 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 foi maravilhoso. Eu que agradeço, querida. Muito obrigado a você. Você sabe que eu te admiro muito, que eu torço muito por você, que você é uma pessoa competente, uma psicóloga competente, uma terapeuta competente, mas é também uma pessoa do bem, porque existem pessoas que são competentes, mas não são do bem. Eu fico muito de olho nisso e nós, nesse mundo, precisamos de competência para saber o que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Você não é uma aventureira na área do comportamento humano, mas você é uma pessoa do bem. E é uma pessoa que já alcançou um certo estágio espiritual, vê-se pelo testemunho que você está dando de superação do que seria para muita gente algo extremamente desesperador. O que não quer dizer que não seja para você algo extremamente difícil, mas essa sua vontade de vencer, esse seu testemunho de que você é maior do que a doença que está, não que tem, mas que está, vai dar ânimo para muitas pessoas que não necessariamente estão enfrentando a dificuldade que você está enfrentando, mas estão enfrentando uma outra dificuldade. E olha, fala, pera um pouquinho, tem uma dificuldade que é 100 vezes menor do que a dela, e ela está vencendo, por que eu não posso vencer? Então, nisso, a minha admiração aumenta ainda mais por você, torço por você, e foi, tenha certeza, uma honra muito grande poder estar aqui. Achei que você está linda. Eu sou suspeito para você perguntar uma coisa. Você nem perguntou, mas você está linda, né? A gente está jogando no mesmo time. E haja, ai, tá linda, por quê? Porque tá parecida comigo. Então tá ótimo. A gente procura os semelhantes, a identificação imediata, a gente ia se dar bem de qualquer jeito, assim. Mas, minha querida, eu sei que esse é um momento seu, um momento realmente difícil, mas que você está levando com disciplina, com amor, com carinho, claro, nas suas dores que caracterizam a marcha. Cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe onde o cilício da dor aperta. Todos nós temos as nossas dores, mas você está sendo um bom exemplo para aqueles que a carregam também.
Gosto muito de você, Águida. Desejo a você todo sucesso, alegria e felicidade. Lembrando mais uma vez, conforme falamos aqui, sucesso é ser feliz. Obrigada. Você sabe que toda admiração é recíproca e saiba que você faz parte de eu estar passando bem por muita coisa que você me falou, pelo carinho e amor, o afeto que você traz para mim. Obrigada. Eu não vou ficar falando que senão eu choro. Você é maravilhoso. Querida, Deus abençoe. Obrigada a todo Deus mundo que ficou abençoe para aqui com a ter. gente. Obrigada pelas palavras de carinho. Li tudo. Boa noite, gente. Boa noite, Beijo, Camolese. querida. Beijo. Beijo, Tchau, fica com Deus. tchau. Obrigada.